Após mais da metade do mandato, massacrado pela imprensa diariamente, em meio a uma pandemia em que foi responsabilizado por cada óbito de forma demagógica e injusta, o presidente Bolsonaro conseguiu arrastar uma multidão às ruas no dia 7 de setembro. Juntando vários partidos de peso, como PSDB e PDT, contando com a mobilização de grupos ativistas como o MBL e o Vem Pra Rua, com ampla divulgação pela mídia, em vez de espalhar que ia ter tiroteio, a oposição não foi capaz de colocar uma mínima fração desse público na sua manifestação do dia 12. Foram 3 meses de divulgação com apoio dos tucanos da grande mídia, emporcalharam a cidade com adesivos, contaram com a presença de 5 candidatos da terceira via, fizeram anúncio de distribuição de cerveja e rosas para atrair gente e trocaram o verde e amarelo pelo branco para disfarçar. E o resultado? 5.000 pessoas, se muito. Metade devia ser policial fazendo a segurança. O contraste é chocante pelo fracasso desse ato frente ao sucesso do outro. Não obstante, como é a reação da imprensa, da própria oposição? Podemos avaliar bem isso pelo editorial do Estadão de hoje. Esse que foi um jornal sério e respeitado no passado. Para o Estadão, a democracia não é uma foto. E em que pese o público bastante reduzido da oposição, ao menos se viu muito político ali, o que o jornal considerou algo bastante positivo. Abre aspas. As manifestações de 12 de setembro podem ter frustrado quem contava com um resultado imediato, pois o caminho da democracia e da responsabilidade com o bem comum é longo, repleto de percalços, dificuldades e necessários aprendizados. Mas há uma notícia especialmente relevante. Esse caminho não está deserto. Pessoas de diferentes correntes ideológicas decidiram trilhá-lo e estão convidando outros a trilharem também, fecha aspas. Com Ciro Gomes, né? A única conclusão a que podemos chegar é que o fracasso subiu a cabeça da oposição. Como alguém pode festejar um fiasco completo desses só porque alguns caciques políticos estavam presentes, sem qualquer adesão popular? No fundo, essa é a noção que essa turma tem da democracia. Um convescote de poderosos esquerdistas sem a participação popular. Uma democracia de gabinete, sem povo. Fernão Lara Mesquita, no seu blog Vespero, escreveu sobre esse desprezo das elites pelo povo. Abre aspas. O estrondoso fiasco de domingo passado, de que o PT está tentando livrar-se desde que pressentiu no estrondoso fiasco da sua própria prévia no dia da independência, veio para confirmar. O povo brasileiro não tem nada de bobo, apenas é tratado como tal, impunemente, em função da síndrome de imunodeficiência democrática crônica que lhe tem sido instilada à força nas veias e o mantém exposto a infecções oportunistas, recorrentes, por todo tipo de agente patológico da baixa política. Fecha aspas. Esse domingo provou que ultrapassamos o marco da imunização de rebanho, continua. Pode a imprensa turba repetir a exaustão os seus bordões importados ou domésticos e agredir os fatos ao vivo e a cores. O STF é o defensor do Estado de Direito. É Bolsonaro quem agride o STF. A impossibilidade de auditar o sistema eleitoral é a prova de que nunca houve fraude. Foi o Congresso quem decidiu soberanamente contra a pequena minoria que desconfia da máquina de votar. A economia está fracassando porque Paulo Guedes não faz reformas. Havia 125.000 pessoas na Paulista em 7 de setembro e por aí afora. Que ninguém mais lhe dá ouvidos, conclui Fernão. Para ele, o que explica o bolsonarismo passado, presente e futuro é essa desonestidade assumida e explícita do anti-bolsonarismo. E eis o ponto central aqui. O que afastou o povo do evento da terceira via, entre aspas, foi a sua escancarada hipocrisia, seu oportunismo que salta aos olhos, suas narrativas falsas. Críticas construtivas são sempre necessárias e o governo tem vários defeitos, mas a postura dessa turma exala desonestidade. Para J.R. Guzzo, o fiasco do último domingo mostra que quem comanda as massas é Bolsonaro. Para o experiente jornalista, aconteceu o pior. Os organizadores chamaram o povo,
e o povo não apareceu. O resultado que conseguiram exatamente o contrário do que pretendiam. O inimigo, que deveria ser enfraquecido, saiu mais forte do que já estava. E a comparação com a manifestação patriótica do dia 7 piora ainda mais o quadro da oposição. Em outra ocasião, escreve Guzzo, o fracasso seria apenas um fracasso. Vindo logo depois de Bolsonaro ter enchido as ruas com as maiores manifestações desde as diretas já ou do Fora Dilma de 2016, foi um desastre com perda total. A culpa por isso é de um dos mais velhos e resistentes vícios da política brasileira. Os donos das manifestações acham que são eles e não os manifestantes que têm o poder de lotar a praça. Dá nisso, se o povo não quer ir, podem ficar convocando a vida inteira que não vai acontecer nada. Guzzo conclui: gado inconsciente, irrelevante e irresponsável, diz a oposição, é um equívoco fundamental. O que os comandantes da guerra contra o presidente não percebem é que o antibolsonarismo não é e nem vai ser uma causa popular no Brasil. Enquanto não enxergarem essa evidente verdade, continuarão a sonhar com as pesquisas de opinião, que garantem que a popularidade de Bolsonaro nunca esteve tão baixa, justo no momento em que fotos, vídeos e testemunho dos participantes mostra as ruas tomadas por seus aliados. A divisão nunca foi tão clara. De um lado, uma elite snob, cosmopolita, progressista, que sonha com a sua democracia de gabinete, sem a participação do povo, por quem, no fundo, essa turminha nutre enorme preconceito, despreza mesmo. Do outro lado, o povo, aqueles que rejeitam essa arrogância, o autoritarismo, os esquemas dos velhos donos do poder. No convescote da esquerda, há muita conversa de bastidor, muitos acertos pouco republicanos, bastante articulação golpista para derrubar Bolsonaro. Só não tem uma única coisa, né? O povo. Aí resta contar piada pro Nagy Narras, pro Temer e companhia.